Sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta. E o jogo é analisado até ao fim. E muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo Sem VAR, aqui todas as segundas-feiras na Rádio Portimão 106.5 FM, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, para falarmos dos três grandes do Portimonense e de mais algumas coisinhas durante essa hora de emissão. E hoje temos aqui o nosso leque de aficionados, temos do Porto o Ricardo Matos, do Sporting o Ricardo Palé e do Benfica o Ângelo Costa, e agradeço a todos o facto de estarem aqui. E começava logo para falar do Porto Stuttgart, neste caso, e do Braga Porto, logo aqui do capítulo Porto, em que o Porto consegue passar aos quartos de final da Liga Europa, roda 8 jogadores, e agora, depois de ganhar ao Braga, fica com jogos teoricamente mais fáceis, e dá a sensação que o Porto agora, antes tinha que gerir a Liga Europa para ganhar o campeonato, e agora se calhar pode gerir o campeonato para atacar a Liga Europa. O que é que achas, Ricardo? Primeiro que tudo, boa noite a todos, boa noite a quem nos ouve, boa noite aos meus colegas. O Porto, ao contrário se calhar do que alguns podiam pensar, passou esta eliminatória contra o Stuttgart de uma forma bastante competente, 2 vitórias. Acho que até os próprios adeptos do Porto, alguns pelo menos, pensavam que o Porto ia dar... ia pôr mais ênfase no campeonato e não tanto na Liga Europa, e pelos vistos a coisa correu bem demais, pelo menos com o que pensavam. Ok, ninguém pensava que o Porto ia perder, mas se não passasse acho que ninguém ficava muito chateado, porque o foco é, claro, obviamente, do campeonato, e o Porto mostrou que está em forma, mostrou que tem um plantel bastante profundo, bastante completo, na minha opinião. Fez uma eliminatória em que foi superior nos 2 jogos, foi superior na Alemanha, com todo o mérito ganhou, foi superior no Dragão, onde se calhar também alguns pensávamos que podia adotar uma postura mais... não tão agressiva, não tanto atacando, mas mais de ficar na expectativa, e não foi isso que aconteceu. Na minha opinião, acho que foi um dos melhores jogos da época, o segundo com o Stuttgart, apesar de, isso é verdade, o Stuttgart esteve muito em cima do Porto, tivemos um grande Diogo Costa, mas as coisas proporcionam-se, esta época tem-se proporcionado um bocadinho... Quando o Porto não está tão bem, também tem aquela pontinha de sorte, e acho que também os campeões fazem-se disso, daquelas pontinhas de sorte, e às vezes aquele penalti assinalado ou aquele penalti não assinalado contra nós, ou uma grande exibição do nosso guarda-redes, as coisas têm-se proporcionado jogo após jogo, e o Porto tem conseguido levar a sua avante. Uma eliminatória muito bem conseguida, o jogo do Porto agora aqui no Dragão, mesmo a rodar 8 jogadores, nada a dizer, a equipa correspondeu, é sempre aquela bitola, mas entra um, sai outro, e a equipa continua a jogar da mesma forma, competente. E pronto, e é isso em relação ao jogo do Stuttgart, foi competência acima de tudo, e sabendo que tínhamos o Braga a seguir, gestão do Farioli bem feita, objetivo concluído. E pronto, e agora e quem sabe, não é? Já que estamos assim, acho que o Porto fez e isto depois também em relação ao jogo do Braga também vou referir isso, mas posso dizer já, acho que o Porto faz um mercado de janeiro espetacular. Fofana dá uma profundidade, mesmo o Moffi, pronto, é mais um para ajudar. E o Polak, não é? E principalmente o Pietuzewski. Acho que o Porto aí foi uma grande jogada e correu tudo bem, e pronto, e pode dar-se ao luxo de estar nas frentes todas em que ainda está. E não esquecer o Zaidu. O Zaidu, exatamente. Um grande reforço, que ontem aos 70 e tal, 80 ainda dá um pique fantástico, e depois joga-se para o chão, enfim, tudo bem. Mas aos 80 minutos ainda deu aquele pique, e quem diria, é verdade, está tudo a correr bem. Para quem passou a maior parte da época parado. Sim, exatamente. Pronto, em relação ao jogo do Stuttgart, competência máxima, e agora com o Nottingham, veremos. Está tudo em aberto, e acho que estou satisfeito. E vocês, Ricardo e Ângelo, têm a sensação que o Porto pode ir longe nesta Liga Europa e que fez um jogo bom, ou deveu-se também muito ao Diogo Costa? Eu acho que o Porto fez um jogo bom. Teve, como disse o Ricardo e bem, alguma felicidade
naqueles primeiros, nomeadamente no jogo do Dragão, o Stuttgart entrou muito bem, tive 2, 3 oportunidades flagrantes de fazer gol. Se uma dessas bolas tem entrado no jogo, pronto, isso é sempre o X, teria sido completamente diferente. O Diogo Costa fez mais uma vez um grande jogo e o Porto sabe estar nestes jogos, sabe combater e sabe usar muito o combate e a intensidade de jogo e ser feliz ao marcar o segundo gol. Acabou por ter sempre a felicidade naqueles momentos. E daqui para a frente eu acho que tudo é possível, como estava a dizer o Anjo. O Nottingham é um adversário perfeitamente acessível do Porto. Na meia-final tem um adversário terrível. O pior adversário que poderá calhar ao Porto é o Aston Villa. Tem um treinador, com o Unai Emery, que em 5 finais ganhou 4, penso eu, da Liga Europa. Está bem classificado na Premier League, mas pronto, o Porto aí é um jogo. Se calhar aí já estará até mais disponível fisicamente e emocionalmente para poder defrontar o Aston Villa. Já terá o campeonato eventualmente até ainda mais despachado do que está hoje. E pode sonhar, até o Braga, podem repetir a final de Dublin, no qual estive presente, e foi um prazer enorme estar lá em Dublin ver o Porto Braga. E eu acho que é possível, se bem que o Braga também tem agora o Betis, e depois acho que tem o Celta de Vigo. O Betis é difícil, os espanhóis são sempre muito difíceis, já são sempre adversários terríveis, mas está tudo aberto para o Porto. Acho que o Porto e o Braga, o Porto pode fazer uma época de sonho, que era uma coisa perfeitamente que ninguém daria nada no início da época, depois de uma época desastrosa do Porto ano passado. Este ano, com treinador novo, com se calhar 7, 8, 9, 10 jogadores novos, quando se pensava que ia construir uma equipa, acabou de fazer uma equipa do princípio ao fim do campeonato e escolheu os jogadores a dedo, com aquela intensidade, aquela garra, aquela força, aquela vibração que os jogadores do Porto estão a ter, e que dão luta do princípio ao fim, que não dão por perdido nenhum lance. Até como disse o Ricardo Fofana, que era quase um patinho feio, foi o jogador que marcou o gol ao Sporting, né? Que marcou agora também o gol ao Braga, e acaba por ser um jogador quase decisivo no campeonato, que ninguém, é uma verdadeira surpresa para mim. Portanto, eu acredito que o Porto pode ir longe nas 3 frentes. E o Fofana parece que quando entra aquele combustível que se acaba, voltou a encher o depósito e vamos embora. E aquele meio campo não para, e permite o Frol, né, dar... Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo encaixado. E acho que há um jogador, mais um jogador-chave, que passa despercebido, mas faz toda a diferença. Não ia dizer o Alan Varela, o Pablo Rosário. Acho que o Pablo Rosário, vindo do banco, nas várias posições que ele tem feito várias, dá a estabilidade que a equipa do Porto precisa para, quando já está naquela fase de que vai baixar os níveis, arranca outra vez. E viu-se agora com o Braga, igual. Entraram os dois e foi uma mudança drástica. É quase o joker do Farioli. Ele joga em todo lado, à esquerda, à direita, à meio, ao centro, à central. Joga em todo lado. Claramente um jogador treinador. E ele disse isso quando assumiu como reforço. E tem feito a diferença. Obviamente tiveram a sorte, entre aspas, a sorte também se treina e dá-me trabalho. O Diogo está lá para isso. Claro. E é um grande guarda-redes. Foi que foi. Defendeu tudo o que tinha para defender. E mais houvesse, ele ia continuar a defendê-la. Olha, e agora passando ao jogo do Braga, e agora fazendo uma pequena retrospectiva, o Porto, no início da época, era se calhar o que todos achavam que tinha menos hipóteses de ser campeão, em fruto da época passada, que foi francamente má para os níveis do Porto. Tem o Campeonato do Mundo de Clubes, que também não ia ajudar a nível de planificação da época, aqui um bocadinho mais aliviado por não ter a pré-eliminatória como o Benfica teve. Constrói um plantel completamente novo, praticamente. Basicamente é como se tivesse corrido com aqueles jogadores que não faziam grande falta e buscar só bons reforços. E agora, quando se pensava que podiam cair eventualmente em janeiro, já não tinha o Luke de Jong, né, o Samu a nível da frente, a verdade é que conseguem se reinventar e parece que continuam fresquinhos a ganhar os jogos todos. E com o Braga estavam a perder 1-0, se calhar toda a gente dizia que era aí que iam perder pontos e ainda dão a volta e ganham 2-1. Sim, este jogo do Porto para mim foi a prova de força que eu precisava de ver. Da última vez que estive cá, eu coloquei aqui as minhas reticências, tanto pela... Embora não foste tu que apostaste, o teu colega do Porto apostou na vitória do Porto 2-1, mas não foste tu. Não foi Vítor. Foi Vítor. Não, sim, a semana passada foi Vítor. Aliás, aproveito para deixar um abraço ao Vítor, que eu ouvi-o a semana passada e
Ouvi, concordo plenamente. Folga em saber que não sou o único com reticências em relação ao Porto. Aliás, estamos em primeiro a fazer um campeonato espetacular, mas tanto eu como o Vítor temos as nossas reticências e isso é bom. Já não escapa, já não demonstra. escapa. Agora pronto. Mas demonstra que mesmo estando em primeiro, temos sempre aquelas coisas, nunca nada está a ganho. Isso a última muralha pode ser o Estoril, mas mesmo assim... Sim, fora de casa, talvez, mas mesmo assim, lá está, ainda podemos empatar 2 jogos ou perder um. Enfim. Como eu estava a dizer, este jogo do Braga foi a prova de força que eu precisava. Eu há 15 dias demonstrei que tinha algumas reticências, até por causa do historial do Farioli do ano passado, pelo facto do Porto se colocar muito naquelas posições de vez em quando de ganhar 1-0 e fazer aquela gestão, e lá está. E aquilo às vezes, o aproximar do final do campeonato, a pressão também aumenta e por vezes colocar-se demasiado nessas posições o tiro pode sair pela culatra. Ontem não foi nada disso que aconteceu. Aliás, a primeira parte eu estava à espera, acho que estávamos quase todos à espera. Foi um jogo tático, muito tático, não houve balizas na primeira parte, as equipas respeitaram-se imenso. O Braga jogou como um grande, acho que o Braga também está no bom caminho, tem um grande treinador. Espero bem que não o despeçam, porque senão assim também ninguém aguenta. Eu gosto muito do Braga, gosto muito da maneira como eles estão a jogar, gosto muito do treinador, das ideias dele. Dificultou muito a vida ao Porto. Foi um jogo muito tático, muito renhido, e a prova de força foi exatamente essa: sofrer o primeiro golo e conseguir dar a volta. Talvez quando o Braga faz o golo, eu pensei, bem, pronto, isto agora é o Deus me acuda, vamos para cima. O Braga não é uma equipa qualquer, pode muito bem ferir no contra-ataque e fazer o segundo. Mas o Porto demonstrou presença, o Farioli fez as substituições muito bem feitas, os jogadores entraram muito bem, Fofana entrou muito bem. Ao contrário do Carlos Vicente, Que ao mexer na defesa, também os 2 golos vêm por ali. E o Carlos Vicente na flash interview a seguir ao jogo, ele disse que o jogo foi... ele fez uma crítica a ele próprio, mas também à equipa, que o jogo decidiu-se nos detalhes. Ou seja, a equipa dele podia ter saído com a vitória, ou pelo menos o empate, e ele fez uma crítica um bocado interna para os jogadores, o Porto foi mais matreiro, foi mais equipa, foi mais grande. Sim, foi. O Braga não soube gerir como deveria. Isso também demonstra a ambição do treinador. E acho que por haver pouco Ricardo Horta em jogo, sim, também caiu por aí. Sim, é grande estratégia. Para o Braga, né? O Braga normalmente peca sempre de falhar aqui um bocadinho. Está sempre bem, já com o Sporting conseguiu no último minuto, né? Nos 2 jogos, mas está sempre quase. Está sempre no quase, exatamente. Mas o Braga tem estado em crescimento nos últimos anos, mas eu acho que finalmente tem um treinador à altura. Eu acho que este Carlos Vicens é um bom treinador e é o treinador certo para levar o Braga a dar o próximo passo. O Porto ganhou com mérito, fez o empate, continuou a carregar, precisava da vitória, até poderia ter feito o empate um igual e ficar naquela se calhar isto já está bom. Não fez isso, continuou, foi para cima, continuou a ser agressivo, foi agressivo o jogo todo. O Porto entrou a Porto, agressivo, a pressionar, forte, e continuou e fez assim o jogo todo. Não teve essa crítica que eu faço às vezes nos jogos do Porto, em que eles baixam o ritmo e andam ali, não procuram tanto. O Porto não fez isso, continua, não ficou pelo um igual, quis ir à procura do segundo. Conseguiu um segundo no lance meio fortuito, pode-se dizer, um ressalto, mas lá está, como o Ângelo dizia, a sorte também se trabalha. E trabalhou bem, que aquele lá estava totalmente exatamente, foi bem trabalhado. E depois lá está aquela estrelinha de campeão que também faz falta e que o Porto andou arredado nos últimos anos e que agora parece que estamos no bom caminho. E foi uma vitória arrancada a ferros, mas muito bem conseguida. E agora, pronto, faltam 2 jogos, teoricamente, vá lá, não é contra Bragas e Grandes, mas Famalicão e Estoril. Sim, o Famalicão está a fazer uma web. E depois os últimos 4, é os pontinhos que os da outros Amadora, precisam, AVS, Santa Clara e outro qualquer que agora não me lembro. Mas pronto, isso aí já é... Se claudicar aí, então... O Sporting Benfica no meio, não é?
Exato, ainda tem o Sporting e o Benfica, quando ele vai perder pontos, portanto, se claudicar Os aí... dois. Pronto, exato. Não, agora, pronto, Acho que com é esta vitória e com o elan que dá depois desta vitória, e mesmo a reação do Farioli no final do jogo, que disse muito, e ele próprio disse depois na flash interview que festejou um pouco mais do que aquilo que é o habitual. Acho que isso também passa para a equipa, e agora acho que sim, acho que todo o mérito para o Farioli e para a equipa. E acabe como comece, foi a prova de força que eu precisava para agora sim já ter um pouco mais de convicção. À parte, por causa daquilo que o Ricardo Paulo tinha dito da última vez que cá tivemos, efetivamente o banco do Porto é difícil. Viu-se ontem. Muito difícil. Ele não para, não é? Nada. Olha, e vocês, Ricardo e Ângelo, ainda têm esperança no título, ou agora depois desta vitória acabou mesmo e é o segundo lugar? Para mim, eu tinha dito que domingo o campeonato podia ficar decidido e pronto, e para mim termina o sonho de ser tricampeão. Pronto, acho que não. Claro que obviamente há a matemática, mas essas coisas, o Porto domingo pode perder com o Famalicão, isso tudo está em aberto. Mas olhando objetivamente, o Sporting também tem jogos difíceis, o Benfica também. E, portanto, é mesmo muito difícil. O Sporting também estava em todas as frentes e, se calhar, não pode também baixar, não pode aligeirar a situação, porque tem o Benfica à perna e, portanto, vai ter que continuar. O Sporting está muito debilitado fisicamente. Eu acho que viu-se no jogo do Alverca, correu bem, mas via-se que havia ali os jogadores. Ainda por cima, o Rui Borges pôs a mesma equipa que jogou com o Bodo. Sim, mas do Sporting já vamos falar. Pronto, sim, claro, está muito debilitado fisicamente e, portanto, vai ser difícil para o Sporting estar em todas as frentes e estar... Não costuma usar, como o Porto faz, rodar tanta equipa. E, portanto, tem muitos lesionados, que este ano voltou a ser esta situação. E, portanto, eu já, sinceramente, acho muito difícil. Obviamente, não dou os parabéns ainda aqui ao Ricardo. Que ainda é cedo, não é? Pronto, ainda é cedo, mas, sinceramente, o sonho do campeonato acabou e o objetivo agora é ficar em segundo lugar, que é muito importante. Não sei se ainda há hipótese de pormos outra equipa diretamente. Eu acho que já não há Espanha, já está lá à frente. Já não tem hipótese nenhuma. Pronto, é tentar o segundo lugar e ir para a eliminatória. E ainda há a Taça de Portugal também. E há a Taça, obviamente, a Taça. Mas o segundo lugar ainda pode dar direto à qualificação. Não, parece que não. Pode-se... Se ficarmos em segundo lugar no ranking... Se o vencedor da Liga Europa for um dos 4, o Aston Villa, ou o Porto, ou o Nottingham... Não, se o Aston Villa se qualificar para a Champions, ou o Porto ganhar a Liga Europa, a vaga aí vai para o clube com o melhor... Para o país com o melhor ranking, que nesse caso será Portugal. E o terceiro, a pré-eliminatória, não? Vai só o segundo? Não. Só há duas equipas. O terceiro vai para a Liga Europa. Pois, pronto, é o segundo Agora lugar. também não sei o que vou dizer se é certo. O Porto ganha a Liga Europa, tem acesso direto à Champions. Sim. Mas aí, ou seja, como já está qualificado diretamente, a vaga vai para o país com o melhor coeficiente, ou para as equipas com o melhor coeficiente, e aí, imaginando que ficar o Sporting ou o Benfica em segundo, vai para eles a qualificação direta sem ter que ir a playoffs. O que pode ser, faz sempre muita diferença. O que pode ser atrativo, não é? Eu continuo a achar que o campeonato já dar as faixas desde o jogo do Benfica, Porto, portanto... Por aí está feito. Sim. Passando agora para o Sporting e para as competições europeias, também começamos antes de ir para o jogo do Alverca. O Sporting consegue uma remontada histórica, que provavelmente poucas pessoas diriam que era possível, mas consegue dar um amasso autêntico no Bodo-Glimt, faz 39 remates em 2 horas, sendo que provavelmente 30 já tinham sido nos 90 minutos, consegue recuperar e acho que a vitória é indiscutível. Qualifica-se para o jogo com o Arsenal e ao mesmo tempo sente a pressão do Benfica, ganha o Alverca, perde um de Santos e vê o Porto ganhar a seguir em Braga, portanto foi uma semana, é uma semana de loucos, terça-feira foi realmente uma noite absolutamente histórica, estive lá, tive esse prazer e sentia-se entre quem estava a falar, todos nós dizíamos vai ser muito difícil, mas lá no fundo acho que todos tínhamos uma esperança que a coisa podia acontecer e acima de tudo acho que o Sporting teve muita atitude. E aqueles dias de descanso que teve entre os dois jogos, o facto de adiar o jogo do Tondela, acho que deu ali também a moral, a conversa que deve ter havido durante aquela semana. Acho que os jogadores entraram perfeitamente focados naquele jogo. Acho que sentiram que aquilo era um jogo em que eles tinham que mudar a imagem que deixaram na Noruega
E por outro lado, eu acho, uma coisa que nunca ouvi dizer, eu acho que houve algum deslumbramento por parte dos noruegueses. Apesar de serem aqueles como eles são, por ganharem ao Inter, por ganharem ao City, por terem 3 ao Sporting em casa, acho que já vinham para fazer a festa e sentia-se também nos adeptos, eu sentia que havia ali um clima de festa. E portanto houve ali algum deslumbramento e depois não conseguiram sair um bocadinho daquele cerco que o Sporting criou e que realmente foi uma exibição. Pronto, é o Bodo, as pessoas dizem, obviamente é o Bodo, não é o Real Madrid, não é o Bayern de Munique, mas é um Bodo que eliminou equipas que eliminou, que ganhou equipas que ganhou e que portanto levou ali realmente um amasso de futebol e foi um jogo ofensivamente, não diria perfeito, mas foi uma grande exibição do Sporting que me fez lembrar que há, se calhar já não sei, 20 anos, quando também demos uma remontada frente ao Newcastle, perdemos 2-0 lá e ganhámos 4-1 em casa. E este jogo agora fez-me lembrar muito esse jogo com o Newcastle. Foi assim também quase inesperado, estava perdido, na altura valiam os gols fora. Até porque o Newcastle ainda marca primeiro. Ganharam 2-0 lá, marcaram o primeiro e depois fizemos 4 gols. E portanto também foi assim uma coisa muito parecida com esta. E um ambiente no estádio em crescendo, aquilo foi uma comunhão entre a equipa e os adeptos perfeitamente incrível, como eu não me lembro de ver. E pronto, e estamos nos quartos. Para o Sporting é histórico. A última vez foi em 82, eu lembro-me, tinha 17 anos, lembro perfeitamente. Mas perdemos com a Real Sociedade. Um gol que o árbitro marcou uma falta, que o guarda-redes teve tempo demais a bola, uma coisa que na altura ninguém marcava, uma coisa surreal, e fomos eliminados com a Real Sociedade. E agora é muito mais difícil, quer dizer, antes para chegar aos quartos de final, era passar 2 ou 3 eliminatórias na Taça dos Campeões Europeus e chegámos aos quartos de final. Hoje, para além do Sporting ter feito o que fez, se ficar em 7º lugar na fase de qualificação, que já é uma coisa perfeitamente, para mim, vai ser muito difícil repetir nos próximos anos qualquer equipa portuguesa, ficar nos 8 primeiros, vai ser muito difícil. Se chegar agora aos quartos de final, e agora é sonhar, é desfrutar, como se diz, o favoritismo está todo no Arsenal, e uma coisa muito importante que eu não jogo o Yeoman, e para mim o Yeoman é metade do Sporting, e portanto aí vai ser, não vai dificultar mais. Mas não joga um jogo, portanto, joga um jogo, o Max Araújo também não jogou um jogo lá que se calhar é importante e depois fez a diferença. Olha, mas a nível de probabilidades, também estive a analisar isso, o Sporting tem mais probabilidades de passar o Arsenal do que tinha de fazer a remontada. Certo, ou seja, tem 20%, 20% e tal agora. Tinha 20% e davam 12% de hipótese ao Sporting. Portanto, não estamos, ninguém e o Arsenal nunca sabe o que é que vem dali. Claro, e acho que tem muitos lesionados. Muito bem, e depois de repente... Eu vi uma notícia que tem muitos lesionados também. Pronto, é o que é. Não temos o Nuno Santos, mas pronto, nós temos que acreditar. E um resultado cá, o empate até, é sempre deixar a porta aberta. Vem o Londres, o Pote marcar outro gol de meio campo. Pronto, e depois num jogo tudo pode acontecer. Não podemos cá perder por 2 ou por 3, por isso eliminamos. Agora, assim, um empatezinho ou uma coisa assim, vamos para Londres e vamos lutar, vamos desfrutar. E vai ser divertido, com certeza. Ângelo e Ricardo, vocês não são do Sporting, provavelmente não apostariam no Sporting antes do jogo começar, mas a verdade é que o Sporting faz realmente um jogo épico. Para vocês é bom para o Sporting ficar a continuar-se a cansar para o campeonato? O Mourinho não. Eu não vejo isso dessa maneira. Eu vejo que acho que foi uma semana europeia muito interessante e muito importante para Portugal, até comparativamente com os outros países. Acho que é mesmo o Braga, não é? Como um pouco falamos, quantos mais estiverem lá, melhor. Só assim é que vamos crescer. Acho que foi das melhores de sempre de Portugal a nível europeu, não é? Sim, até o score foi 12-0, 11-0, se não me engano, 11-0 em golos, né? Sim, os 3 jogos, 11-0. Acho fenomenal. Foi espetacular. E agora passando para o jogo de Alverca, o Sporting joga, faz alguma rotação, não assim muita, mete o Nuno Santos a titular, não é? Que acaba por lesionar. Um jogo aparentemente sempre controlado, mas o Sporting depois faz o 3-0, pensa que estava acabado, só foi o 3-1, faz o 4-1, mas na mesma ficou controlado e acaba com o Trincão e o Pote ali geridos por pinças. Eu acho que a equipa está muito fatigada. O jogo correu bem, pronto, foi aqueles momentos do jogo que correram bem ao Sporting. O Alverca podia ter empatado a seguir ao Sporting, fazer 1-0. Na primeira parte teve 2 oportunidades para empatar o jogo. Pronto, se tem empatado, se o Sporting é obrigado na segunda parte se lhe é mais exigido fisicamente a segunda parte, eu acho que era capaz de ser difícil, porque o Alverca tinha jogadores frescos e rápidos à frente. E, portanto, vai lá que o Sporting fez o segundo gol. Pronto, tranquilizou, um gol polémico. Já vamos falar do gol do Soares, a seguir àquele lance do penalti, que aquilo, enfim, já gerou muita controvérsia. Mas gera mais controvérsia a atitude do árbitro. Claro, pronto. O gol não foi polémico, não é? Ele marca e olha para o João Pinheiro como quem diz, já não, coisa, então olha, toma lá agora este gol. Mas acho o primeiro gol do Sporting um gol bastante importante, porque estava a ver a coisa a ficar complicada para o Sporting.
Sporting. Apesar de ter o domínio todo do jogo, Certo, eles estavam lá não atrás, mas estava-se a estavam sempre traduzir iguais, mas grande aqueles- coisa. O Chiquinho, de vez em quando, fazia aquelas arrancadas. Mas era dali, o perigo também só vinha Sim, dali. era só dali. Mas pronto, correu bem, daqueles jogos que as coisas vão correndo bem. Mas se calha um gol do Alverca e o Sporting é obrigado na segunda parte a ir para a frente, era um jogo que se podia tornar complicado. Tornou-se fácil. A lesão do Nuno Santos não foi nada ligado ao joelho, felizmente. Mas é uma lesão que, após, pelo que eu ouvi dizer, após estar um ano e qualquer coisa de fora, é natural que no reinício, no recomeçar, as questões musculares venham muito Isso acima. acontece muitas vezes. E que possa acontecer muitas vezes, pronto, eu saberá Sim, melhor. sim, infelizmente. Também acho que são 2 semanas, portanto acho que ele agora não joga o próximo jogo e poderá estar disponível. Mas pronto, o Nuno realmente nota-se que é um jogador diferente e o que ele faz à bola sempre em cada jogada é uma coisa realmente única. E o Nuno faz muita falta e nota-se agora que o ano todo sem ele fez uma grande diferença no Sporting. O Nuno é um jogador extraordinário. E é uma ala com ele e o Maxi, é uma coisa assim, uma ala esquerda fantástica. Olha, e uma pequena provocaçãozita. O Pote é sempre daqueles jogadores mal amados. Os rivais não gostam dele. Os do Sporting parece que ele não corre nada. É que é sempre aquilo. Tá lá. E ele continua a marcar os golos. Aqueles remates, aqueles passos para a baliza, como dizem. E a verdade é que ele continua a fazer a diferença. É verdade, e ainda por cima, olhando para a primeira época que nós fomos campeões, que foi o melhor marcador, não é? Que teve uma época extraordinária. O que não é normal para um E aí médio. entrava tudo, todas as bolas que ele entrava. Ele agora veio da lesão, já teve 2 lesões complicadas e parece que está sempre a querer ganhar confiança. E nota-se pelo olhar, pelo andamento, pela cara dele, está sempre um bocadinho com a cara em baixo, portanto dá a ideia que ele tem que ganhar confiança. E é um jogador extraordinário, mas sem confiança que não rende, e as coisas não lhe saem bem. E, aliás, acho que qualquer futebolista, a confiança é um fator importantíssimo para qualquer jogador, porque quando umas coisas saem bem, cada vez saem melhor, e quando sai mal parece que cada vez sai pior. E portanto pode estar um bocadinho nessa fase que se fizer agora um ou 2 jogos bons, pode engatar e fazer um mês de abril extraordinário, vamos ver. Já não sei quem dizia a semana passada, fenómeno de Pizzi, é o Pote. Exato. Exatamente. Mas e já agora, falando nisso, achas que o Pizzi e o Pote são os jogadores que têm o seu talento, mas acabam por ser injustiçados Claro. com o trabalho que fazem perante... Eu vou puxar a brasa à minha sardinha. O Pizzi, Claro. claramente, o Pizzi tinha números Sim, para as equipas que o Benfica tinha, incríveis. Incríveis. Nenhum deles teve uma grande relação com a seleção, não é? Portanto, são jogadores que acabam por ser... É um bocadinho parecido. O Pizzi, cada vez que estava quase para ir, quase, nem era Sim, chamado, sim. acontecia-lhe sempre alguma coisa. O Pote é um bocadinho parecido, né? Também nesse aspecto. Parece que cada vez que é para ir lá, eu acho. Mas a verdade é que ele já disse bastantes vezes que ele quer ir à seleção, não é? Sim, ele Quer- Isto é do que eu queria falar disto, para não falar no meu menos. Estes 2 jogos da seleção, uma estupidez fazerem os jogos do outro lado do mundo. Na altura que estamos. Ou não iam os jogadores do Sporting? Ele explicou, o Martínez explicou porquê, mas pronto, lá está. E eu até pensei, quando vejo, Dinheiro. sou sincero, quando vejo Moura a ficar de fora, Diogo Costa a dizer que não vai ficar de fora, ou pode como estava o Trincão, ninguém vai à seleção. E percebo, não é? Me interessa é o campeonato. Eu também ia falar um pouco disso, porque já não é, em relação aos jogadores do Porto, já não é a primeira vez que isto acontece. Há sempre uma lesão, quando é para ir à seleção, já o Pep, Era- quando era para gerir, estou lesionado. No jogo É assim que, jogava. efetivamente, Mas no o jogo Moura de não ontem, jogou. Sim, Pronto, o sim. Moura no não jogo de jogou. ontem eu não vi o Diogo a fazer um Não. pontapé a queixar-se de Não. lado nenhum, só Também quando não. já estava para a frente. Eles andaram a dizer durante a semana toda que ele estava mal das costas, parece que andaram ali a Mas depois preparar. era a a coxa. compor. Pronto, eles andaram ali a preparar. Acho que sim, acho. Eu não sei, não vou dizer que sim nem que não, mas eu já vi isto acontecer nos jogadores do Porto noutros anos, Sim, com sim. o Pep principalmente. Sim. Pois é. Cada vez que era para ir a um amigável, Sim. que uma lesão. Mas pronto. E até vou- pensei agora que o Pote não foi, mas efetivamente apresentou-se. Eu Não, estava não, no não, ginásio e ele hoje. disse, se calhar um Pensei bocadinho mesmo dentro que da não. ingenuidade dos jogadores do Sporting, na flash interview no Sim, ele final, disse que não era ele nada- disse, é um grande prazer, eu quero ir, eu gosto muito de jogar lá na é- seleção, é- são meus amigos e portanto... Provável. Acredito, quero ir lá. Ah, bem, Claro, não tem o pode sim, Mundial quer- e pode ele sim. ganhar- E mesmo, quer ganhar e mesmo espaço o Trincão, dele. e mesmo o Trincão. Sim, Trincão. O Trincão podia descansar perfeitamente, Claro, sim. mas também quer o espaço dele na seleção. Claro. Mas é uma viagem. Sim, O único não que se faz calhar sentido ficará nenhum. confortável com isso é o Paulinho, não é? E o Paulinho, Sim, finalmente foi chamado também. O que é que o homem precisa de fazer? não vai Marcar mais jogar, quantos não gols? vai jogar. é ali do lado. Não é? É só. Não é? Bem, acaba por ter a lesão, tem 2 avançados lesionados, o Rafael Leão e Sim, o já foram dispensados. Mora, Foi por isso que Mora, foi. Mora, exatamente. Se calhar até pode ter eventualmente alguma oportunidade, até que o Cristiano Ronaldo também não vai poder estar, não é? Mas Era fazer uma hat-trick no primeiro jogo. eu acho que- Era engraçado. Martínez Era engraçado. eu acho que o Paulinho não tem hipótese, a não ser que haja alguma lesão. Lesão de porque- última hora. até porque- Deve jogar Guedes ou Horta. Sim, no dia vai da- ser difícil. No dia da convocatória ele meteu logo o Paulinho de lado. Encostado Sim, Ele sim, disse logo sim. pro- Isso pro- não é para procuramos outro perfil. Outro perfil. Não é o Paulinho tem o perfil do Cristiano Ronaldo Ronaldo e do Gonçalo Ramos. e do não é? Gonçalo Ramos, eles procuram outro perfil.
pronto. E Não sei aí como aí é que arredou ele vê, logo. Só se um deles lesionado. Exato, Ronaldo ou Gonçalo Ramos. Exato, é por aí. houver uma saída. Olha, mas voltando então agora ainda ao Alverca Sporting, Ângelo, tinha esperança de que o Benfica ficasse pelo menos um ponto do Sporting com um empatezinho ao Alverca? Ou Essa percebeste ainda logo tinha que não? esperança, ainda tinha esperança que os meus O amigos Sporting- do Alverca pudessem fazer alguma coisa. mas- O Sporting teve 2 horas de jogo, não é? Um prolongamento com o Bodo Glimt e se calhar Sim. podia-se ressentir disso, talvez. Mas apesar Cinco de dias. saírem muito rápido e serem jogadores muito rápidos na frente, foi o que eu disse há bocado, vinha sempre o perigo, iria vir sempre do Chiquinho, e o Sporting conseguiu controlar o Chiquinho bem, e a saída de bola. Aliás, o jogador que melhor sabe sair de bola, que é o Lincoln, é o jogador que dá a bola ao pote no primeiro gol. Acho que Acontece. E o Sandro Lima também não está bem não fisicamente. está bem fisicamente. Notou-se, não é? Claramente, claramente. E eles tentaram muito recuar as linhas. Aliás, o bloco do Alverca veio todo cá para trás, não é? Sim. O Sporting, nos primeiros 25 minutos, talvez 30, mesmo depois do gol do Pote, jogou ali facilmente os últimos 15 metros do campo. Sim, sim. Ricardo, o jogo ainda foi antes do Braga-Porto, também estavas com a esperançazinha no empate ou Não. estavas mais não, preocupado nem com o por Porto, isso. não é? Não, estava, mas nem por isso. Não, eu já dava a vitória do Sporting mais ou menos como Garantida. garantida. Aliás, o Sporting não me deu grandes hipóteses para pensar de outra maneira. Eu não acho que essa questão de a parte física sim, mas isso não é por causa do jogo do Bodo Glimt. O Sporting teve uma semana para jogar o jogo do Bodo Glimt, fez um jogo fenomenal, 5 estrelas, e aquilo dá a própria confiança. não é? Eles esquecem da parte física. É claro que está lá sempre, mas com uma vitória destas, a parte mental sobrepõe-se à parte física. Portanto, não era pela parte física que eu estava à espera. E que às vezes o Sporting volume de jogos ganhasse. ainda é melhor. Isso agora tanta gente reclama. E aconteceu com o Benfica também em janeiro, tinha muitos jogos, aconteceu com o Porto, não é? Sim. E em 20 Não. dias fizeram os jogos que tinham Sim. para fazer e Sim, exatamente. Passou tudo. O Porto igual também. o roda Sporting jogadores vai e entrar tá- num tá- capítulo difícil, não é? Porque o Sim. jogo do Tondela ser onde é Ainda- vai sim, complicar ainda a vai vida. E, Palê, já agora para ti, sentes que o Sporting em condições físicas, cada jogo é um suplício no sentido de quando alguém leva uma castada já estás a pensar o que é que foi agora, não é? Pois, não tanto. Eu quando falo da parte física, falo mais de alguns jogadores em especial. Vejo o Trincão muito Desgastado, não é? muito desgastado. Ele joga 90 minutos há várias épocas consecutivas. É verdade, joga sempre, nunca sai. Por exemplo, o Soares também acontece isso, mas porque jogo para jogo ele está sempre, parece que está de igual e que volta, renasce, não é? E portanto, do Soares, desde que não se lesione, e lá não se tem lesionado, ele tem resistido. Mas já à base disso tens ainda o Max Araújo já começa a ser gerido, tens um Debas que tem Mas o Maxi recuperação, também não tem tens problema. o O Yulman também não tem problema. tens O o- Morita está sempre um bocadinho também. depois tens o Mangas, o Coxo, o Mangas não é o Coxo. Não, o Mangas, Mangas, o o Coxo, Coxo. estão volta meio O Coxo Coxarasmila. Exatamente. Tens o Bragança que também está a recuperar, Mas também está a entrar bem, o Nuno também. Santos que lesionou-se, Sim. O Simões tem estado o Simões que tem estado em baixo, o Pote que também está ali. Temos o naquele, Debasta atrás, já temos 4 centrais. e falta o Kenda ainda também. Vem o Kenda agora. E o Anidis também, que é outro crónico já. O Ioannidis voltou, estava bem, voltou, já tem 3 semanas, tem 4. Achas não que consigo perceber. O Ioannidis já não Eu já não me lembrava do Ioannidis. Já Já nem me lembrava. O Kenda já não conta. Que eles vêm agora. Conta vem agora no fim de agora março. na Supostamente- fase final. Sim, sim. Eu Supostamente, pensava que ele. Não, vem no Não, fim de não. março. O problema é o ritmo, não é? Não sei se Eu acho- será agora em abril com o ainda, ritmo para com a entrar. jeitinho ainda é fazer 1 ou 2 jogos. O Geni provavelmente. está muito bem, eu acho que o Geni é um grande desequilibrador, porque é um jogador que tem pé esquerdo, mas tanto vai à linha de fundo como vai para dentro e remata, e portanto o defesa está sempre sem saber para onde é que vai o Geni. E é um jogador que de 1 para 1 e que para mim é um fator decisivo este ano, é o ter sido o Geni Catam, nos gols e nas assistências e tudo. E achas que estes jogadores à partida serão suficientes? Agora, que remédio. e o Luís Guilherme? Não, estou a dizer suficientes O para. Guilherme estava Também está Também lesionado. está. Estou a dizer suficientes para atingir os objetivos. Se calhar a Taça de Portugal, o segundo lugar. Pois, tem que ser. Ele não pode rodar, ele não pode desistir da Liga dos Campeões, tem que jogar na máxima força na Liga dos Campeões. Se for eliminado, depois tem o jogo com o Benfica. Imagino que ganha o Benfica, se calhar tem alguma folga para o jogo do Porto na meia-final da Taça. Mas é tudo em cima É dos uma jogadores. semana terrível. É um mês todo seguido. São 7 ou 8 jogos com estes jogos. Não há volta a dar. Depois descansa para o Mundial. Exatamente. E agora, antes de irmos para o jogo do Benfica, vamos só pôr aqui o nosso jingle. Para quem nos está a ouvir, 106.5 FM na Rádio Portimão, você está a ouvir o Fora de Jogo. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR.
Segunda-feira, das 22 às 23 horas, onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. É verdade, você está na sintonia perfeita da Rádio Portimão 106.5, fora de jogo, sem VAR. E estávamos a falar agora do Sporting, vamos passar para o Benfica e vamos então começar pelo Ângelo. Ângelo, agora que o Benfica está só dedicado ao campeonato, obviamente o espectáculo é com uma semana de descanso, digamos, entre cada jogo, que o Benfica ganhe todos os jogos. Este com o Guimarães foi mais tranquilo do que estavas à espera, e estavas à espera de pôr pressão logo, obviamente, no Sporting e no Porto, dado que chegavam com a antecedência, ou ainda não gostaste do jogo? Eu continuo a não gostar de nenhum jogo do Benfica que tenho visto nos últimos tempos. E acho Mesmo este 3-0? que é mais o resultado do que propriamente o jogo em si. Não vi nada de extraordinário no jogo. Aliás, há 2 momentos em que mesmo o Vitória pode empatar ainda no início, no fim da primeira parte e no início da segunda parte. Portanto, a única coisa que vi diferente foi uma capacidade de pressão que até agora, e que deu origem a 2 golos, mas também pelas habilidades que o Vitória tem apresentado. Não sei se é graças ao treinador ou graças ao presidente que lá tem. Achas que foi mais de mérito do Guimarães do que o mérito do Benfica? Ou seja, não sentiste que o Benfica estava Eu acho que tem muito mérito melhor. o Rios, e aliás viu-se há uma imagem engraçada quando o Prestiani faz o golo. O Prestiani fica a celebrar sozinho, que vai toda a gente ter com o Rios, coitado do homem, nem andado ele que fez a jogada. pancada a época toda e vai continuar a levar. Acho que foi o primeiro jogo que, se calhar em 3 meses, que foi competente. E que lhe saiu bem, não é? E as coisas saíram bem. Se calhar pelo curioso, porque o Barrenechea joga a central do lado do Otamendi. E estava... Quando há um central júnior que diz que vai ser aposta. Júnior, que não é júnior nenhum, que ele já tem 20 anos. O Gonçalo Oliveira é para ser aposta e, no entanto, coloca o Barrenechea ali e ele não teve mal. Acho que taticamente até teve muito bem a central. Estavas à espera dessa inovação do Mourinho, não? Não, de todo. Mas aproveitava o lance e deixava o Otamendi ir como tentava. Ele também estava no banco, não é? Eu acho que é onde ele Pensei tem que estava aproveitá-lo. lesionado. Só já faltam 7 jogos. É aproveitá-lo, deixar lá e testar outras. E achas que pode o Barrenechea ficar a central futuramente ou achas que foi só uma situação assim de Não, recurso? acho que foi só uma situação, mas que tem que entregar ao António e ao Tomás Araújo. Não há muito que pensar ali. Sim, eu estou a dizer isto porque houve muitos benfiquistas que até elogiaram bastante a... Mas eu acho que o a Barrenechea atuação. teve, contrariamente à posição onde tem jogado, que ele cumpriu muito bem taticamente aquilo que aparentemente lhe foi pedido. Acho que não teve grandes dificuldades. E já tens o Pavlidis de volta, não? Sentes? que não. Ainda não? Acho que não. Já marcou um gol? Acho que era. Já vi ele falhar tantos, mas acho que era difícil naquela situação. Não... Mas às vezes... Mas acho que o treinador devia. Se era jogo para resguardá-lo, era este. Ainda para mais vindo aí Ivanovic da maneira como tem entrado. Acho que tinha que ter dado ali uns minutos. Ou seja, a nível de inovações de Mourinho, esperavas Viste alguma já? É que eu ainda não, uma gestão de... Olha, esta do Barrenechea, por exemplo, não é? Mas pronto, mas esperavas muita coisa diferente para este jogo, então? Eu acho que ele não tem muito por onde mexer. Uma coisa foi boa, meteu também o Rafa no banco, também já estava na altura. Não que o Sudakov tenha dado grande coisa ao jogo. Mas olhando para aquilo que é o plantel que o Benfica tem de momento, nas condições em que os jogadores estão agora, e no meio campo que ele idealiza a 3, não tem jogadores para aquele meio campo. E o que é que farias? Falta-lhe ali. Se ele é o próprio a dizer que o Auschner é o homem da batuta e que põe a música a dar e não tem, que se ele quer porque a ideia de jogo que eu percebo que ele queira é uma pressão, não tanto como o Porto faz, mas uma pressão do. Por isso é que ele joga com o meio campo a 3. Mas não tem jogadores com capacidades para isso. Tem um Barreiro que é uma formiga de trabalho. O Rios tem uma compilação física muito grande, mas depois, taticamente, é um jogador muito limitado. E já agora a esse nível, o que é que farias? Mudarias a tática para os jogadores disponíveis que tens? Ou farias como o Ruben Amorim fazia no Sporting, é aquela tática até ao fim? Sendo eu jogaria com mais um avançado lá à frente. Com o Pavlidis e o Ivanovic? Eu acho que o Pavlidis não. É o Pavlidis e o Ivanovic. Sim. Acho que o Pavlidis é um avançado que... Não, mas, Por ganhar um jogo. não, mas a verdade é que há algum tempo atrás provavelmente não viam assim numa evolução a nível do jogo do Benfica, ou seja, há pouco tempo atrás, se calhar diziam que entre Lage e o Mourinho nem se percebia bem eu continuo a defender a minha dama. Se ele se chamasse Bruno Lage, não estava lá.
Portanto, é nesse sentido que eu estou a dizer, mas agora aparentemente já tem um bom nível de resultados. Ultimamente, pronto, ele Sim, resultados. sim, tem Exibições. ganho jogos e exibições ainda não Sim, conversa. vão levar, se tudo correr bem, há de acabar com 0 de derrotas esta época e deve ser o galardão que ele deve levar. Sim, é mais um recorde, ganha lá uma tacinha. É, porque efetivamente eu não vejo, nem vindo do banco, nem até aquilo que quando mexe na equipa, não. Eu acho que a grande questão agora é ir para o ano. Vai lá estar ou não? Eu acho que essa é que é a grande questão, porque o Benfica este ano não vai ganhar nada, ponto final. Eu Agora, acho o que é que a o Benfica está direção. fazer agora? Eu Agora, acho que a era, preparar a eu próxima. estaria à espera que ele já estivesse a preparar a próxima época. E os jogos que vêm daí para a frente seria já a perspectivar isso. Mas eu acho que a direção respondeu-lhe quando ele fez o apelo à renovação, que foi o silêncio. Porque lá 2 semanas atrás, antes do jogo do Porto, salvo seja, que era só pôr uns papéis que ele assinava. Ninguém da direção falou. O contrato dele é 1 ano mais um por opção. Opção. Ok, Acho que- ok. Olha, mas por exemplo, não acham que eventualmente o Benfica pode estar a tentar o segundo lugar e depois logo redefine objetivos em função da prova que vai? Não. Ou o Benfica nunca se pode reger por esse tipo de. Eu, para mim, não se pode reger por aí. Acho que isso foi um dos grandes problemas desta época. Mais um desta época. Olha, Ângelo, só mais uma provocaçãozinha aqui ao teu Benfica. Eu hoje vi um comentário de alguém que estava a dizer que o Varandas, quando entra no Sporting, escolhe mal treinadores, Kaiser, o Silas, etc. E quem o salva basicamente é o Amorim. Mas que ele tem aprendido de há alguns anos para cá. E que o- Discordo que um salve é o governo. Não, eu estou a dizer a opinião que eu vi. E que o Porto, o Vilas Boas entra, no primeiro ano tenta fazer uma coisa e sai-lhe tudo mal, mas ele aprendeu rápido de um ano para o outro e foi buscar jogadores de espírito à Porto para fazer aquela equipa à Porto. E o que essa pessoa estava a dizer era que o único presidente que parece que não aprende de uma época para a outra parece ser o Rui Costa. E o único jogador, que foi jogador de futebol. Vai despejando dinheiro, Bem, não é? Sobre e- o assunto. Vai E despejando. que se calhar está lá já há uns anos, mas não se sente evolução ao nível da equipa, digamos. E é verdade. E, Concordas? concordo, mas já falámos disto noutras ocasiões e noutros passos. Não era difícil ele não ganhar, novamente. Ele ganhou menos mal. Ganhou menos mal como presidente. Pronto. Mas, neste caso, achas que era difícil em função do Campeonato do Mundo de Clubes e da época, O Campeonato do Mundo de Clubes foi para ir lá ganhar dinheiro, tá? basicamente? Porque tinha que. Lá está. Sim, Cumprir com o o que compromisso, gasta. não é? Com o que gasta, trazer jogadores, enfim, alguns que já nem cá estão, como por exemplo o Arthur Cabral, que custou quase 21 ou 22 milhões, ou o Marcos Leonardo, por exemplo. É difícil depois manter níveis financeiros estáveis num plantel, onde não ganhas. E Eu, depois de ouvir o Ângelo falar do Benfica, custa-me falar um bocadinho melhor que o Ângelo do Benfica, não é? Eu acho que acima de tudo ao Benfica falta consistência, se calhar é um bocadinho o que eles acham, não é? De jogo para jogo, evolução, evoluírem, ver se ali há algum fio de jogo, ver se ali... Mas E eu não noto isso no Benfica, porque cada jogo é um jogo, vão ganhando, mas sem um bocadinho, sem saber, olha, vai correndo o jogo e vão marcando. Mas não há ali uma consciência que eu vejo do Sporting. Por isso é que eu digo que não há O Sporting diferença. vejo sempre consistência, entre- portanto, mais tarde ou mais cedo vai marcar e as coisas vão correr bem, porque há aquele fio de jogo, está trabalhado. Tem mais tempo também com o Mourinho, mas o Mourinho já tem uns meses. O Mourinho também. já E teve tem mais jogadores tempo a que queria fazer. E pronto, não é por aí. Eu acho que o problema começa O Laje sai planeamento com das dois. épocas. O planeamentos não existem nas Não existem, épocas. exato, é tudo. O Laje sai a 2 pontos do primeiro classificado Sim. porque perdeu com o Carabaco, porque é o que é. Sim. E porque foi uma jogada eleitoral. exato. Claro, Mas é o que é. Sem dúvida. É o que é. claro. Porque efetivamente, algum dia o Laje estava com esta equipa a 10 pontos do primeiro classificado, como o Benfica já teve. Nunca na vida. Ricardo, Paulo, e agora uma provocaçãozinha a ti. E achas que o Benfica está assim tão mal que pode tirar o segundo lugar ao Sporting? Acho que sim, isto é um jogo de futebol. Se chegarem a Alvalade com 3 pontos de diferença, meu amigo, tudo E- pode acontecer, não é? E ficam com vantagem no confronto E ficam direto no confronto, no confronto direto. caso ganhe. Do não é? meu ponto de vista, o Benfica tem que perder ali agora um pontinho na Casa Pia, ok, para irmos descansados, porque um jogo, epá, há uma expulsão, Tudo um pode penalti, acontecer, tudo não é? pode acontecer. Isso não vale a pena entrar. E eu acho que é aqueles jogos em É o que que é. é a única coisa que o Mourinho traz, Sim, talvez, tem sim. trazido ao Benfica, que são os Diferencial. jogos que são mais difíceis, até parece que ele os transforma nos mais fáceis, mas são os únicos. Mas é não é que tenham jogado muito mais que os outros. Acho que tem-se batido, é. Taticamente, ele continua a ser bom. Não sei. Então, vou tirar a pergunta e faço. Achas que o Benfica faz lembrar aqueles jogos Football Manager, Championship Manager, em que se compra aqueles jogadores
melhores por aquele preço exorbitante e nem se percebe bem onde encaixar ali. É um bocadinho por aí. Eu também acho E que parece que estamos sempre em pré-época, ainda aquilo não sai Não da é? pré-época. Parece que está ali. Parece que está difícil de Quando diga, arrancar. como o Bala diz, quando é para nada, tranquilo. Pronto, a nível do Benfica, então, estamos conversados. Vamos passar agora para o nosso Portimonense, que finalmente quebrou o ciclo de jogos sem ganhar e derrotas consecutivas. E no último minuto do jogo contra o Porto B consegue sacar uma vitória por 2-1, o que permite até sair do último lugar, fica em penúltimo, ou seja, desceria na mesma se acabasse esta época, mas se calhar ganha ali um balão de oxigênio e agora para a semana, pronto, quando o campeonato voltar, vai à Oliveira das Mães, que é o último classificado. Portanto, é autenticamente uma final que, a nível de calendário a seguir, os adversários são bem piores. Vai ao Marítimo. Chaves. Portanto, É fácil. este balão de oxigênio, E o Benfica bem ainda ajudou. exato, ganhou o Farense, não é? Este balão de oxigênio dá esperança ao Portimonense para os últimos jogos ou acham que mesmo assim é quase impossível a manutenção? Ângelo, se calhar começava por ti. Eu continuo a achar que é muito difícil quando não vou dizer que é igual ao Benfica, mas ali então não se vê fio de jogo Pois, nenhum, não, ali não há nada, pois, não. não há nada. E quando tu nem um 11 tens, não sei quanto. Eu este jogo não vi porque estava a ver o jogo do Benfica, mas não deve ter havido muitas diferenças dos últimos jogos. Acho que deve ter sido pela hora do jogo, não sei. Foi um jogo basicamente de equilíbrio, digamos, Sim. com situações. O Portimonense até marca primeiro com um magnífico grande gol gol do do João João Reis. Sim. Depois o Porto empata num lance em que se calhar eu consideraria que o nosso guarda-redes foi um bocado mal batido, aquilo não se percebe bem. Depois foi um jogo que podia partir para um lado ou para o outro e depois no último Mas lance eu de não- bola não- parada e dá a vitória ao Portimonense. Aceita-se o resultado quanto a mim, Eu claro. há uma coisa do Portimonense que vejo e que admiro, que há espírito de equipa. Eu noto que no final do jogo, quando há gols, é uma coisa que eu tomo sempre muita atenção. Nos momentos em que há união, de gols, de fim do jogo, a união entre os jogadores. Eu acho que o Portimonense, o Tiago Fernandes, criou ali um espírito de equipa bom. É o que ele tem, são aqueles jogadores e, portanto, ele tem que fazer deles o melhor que ele pode extrair deles e ao criar ali uma boa união entre o grupo, pode ser que isso possa ajudar Sim, a na verdade- concretização do objetivo. A verdade é que no fim Fora do jogo, isso- no fim do jogo eles estavam eufóricos, estavam a É sempre, festejar. não, nota-se que há ali muita união. Eu conheço o Tiago e eu percebo que há ali ele tem ali uma equipa com ele, o que também não é mau, não é? Porque não há ali desagregação, há ali E nesta união. altura tem mesmo que ser, se não tiver com ele. Claro, se não tiver assim, então é que não dá. E, portanto, é a esperança que eu tenho é criar ali que E- o grupo consiga superar as E dificuldades este, e ganhar os jogos. Claro. ou era ganhar ou era ganhar. Certo, Não, aqui não havia hipótese. Já não há muita margem de manobra, Sim, não perdesse então um jogo contra o Porto. Acabava, Acho que é não é? difícil, mas Exato. assim. Assim ainda existe o tal balão de oxigênio. Sim. E Ricardo, o que é que achas? Não, eu para mim, daquilo que eu conheço do Portimonense nos últimos anos, eu ia até discordar aqui um bocadinho aqui do Ricardo, mas eu também, eu sou sincero, eu não tenho visto os Sim, jogos também do não tenho Portimonense, tenho visto um ou outro, não tenho visto todos. Vi o primeiro, com o Penafiel, fui ao estádio, com o Penafiel, o primeiro jogo que fui ver. E foi uma vitória. Fiz questão 2-1, ganhámos 2-1, fiz questão de ir ver, para conhecer os jogadores, lá está, é sempre difícil conhecer os jogadores, Os jogadores Portimonense, portimonenses é conhecer os complicado. jogadores e tal. Mas e há que dizer, para mim, aquilo que eu vejo do Portimonense, eu não vejo uma equipa. Eu vejo um grupo de jogadores que vem para cá à procura sempre do melhor contrato, do contrato a seguir, não é? Mas se o Tiago Fernandes, lá está, conseguiu pegar neste grupo e fazer, criar pelo menos ali não é? espírito um de espíritozinho equipa. de epá, temos que ficar, temos que lutar. o nosso objetivo talvez fosse a subida, não sei que objetivo, no início da época se calhar falava-se disso, aliás, ele falou disso, Sim, sim. ele falou disso no início da época. Mas sempre percebeu. E era o objetivo, e era. Pronto, não sei de quem, porque com equipas feitas assim, eu não sei Sim, quem é que tem. Só o Porto e o Fariol. Exato. Mas também já foi o objetivo de ir à Europa há 2 anos, ou 3. Antes de descer. Mas com uma equipa diferente, uma estrutura diferente, se calhar. Mas Agora, pronto. E nesse aspecto os transfer bans também não ajudaram os ordenados em atraso, não é? Pois essas questões fora do futebol também não vêm ajudar. Mas pronto, a equipas realmente conseguiu este balãozinho de oxigênio, marcou no final e a equipa uniu-se. Pode ser que ainda tenham todos juntos esta vontade e esta garra de a pouco e pouco conseguirem, nem que seja ali o play-off, do mal ou menos, e no play-off conseguirem
manter-se, né? A playoff, né? Sim, e não manter-se. não saber ainda o que é que vai acontecer com a entrada do Gondomar diretamente para o ano. Pois. Ainda acho que a Liga ainda não decidiu nada. Exato. Mas eu acho que vai ter que ser mesmo na raça, porque pá, a futebol. Sim, e o Acho- próximo acho que não jogo, existe. o jogo em Oliveira das Meias não vai ser Sim, fácil. Esse vai ser o match vai ser point, fácil. como diziam. É bem possível. Apesar dos porque- últimos anos temos vindo lá felizes. Sim, sim. Mas não vai Aliás, ser no fácil. ano da subida, E o ano passado? fomos lá ganhar a Oliveira das Meias e subimos divisão. Pode ser um bom O pronúncio. ano passado foi também um Sim, balão de sim. oxigênio. Pois foi. Então, mas acham que se ganharmos em Oliveira das Meias, temos hipóteses? Acho que sim. Se não ganharmos, acaba ali. Não? O calendário não é fácil. O calendário não é fácil assim. É sempre difícil dizer que acaba ali, mas. Há tão poucas jornadas do fim, não é? Sim, mas. Há poucas Mesmo- jornadas. mesmo Com o perto- calendário, mesmo pelo calendário. Acho que mesmo o muito calendário difícil, não mas é. de vez em quando o Portimonense, lá está, como dizíamos aqui há 15 dias, tem vitórias que não lembra a ninguém. Foi ganhar a Leiria, foi ganhar a Chaves 1-0, se não me engano. Pois, é muito difícil. Agora que pode acontecer, pode acontecer. Olha, e agora um momentozinho para a provocação da semana. Vou só aqui lançar o jingle, só um segundinho. Agora, esta aqui é um bocado para fugir aqui aos três grandes e tenho curiosidade em saber a vossa opinião acerca aqui de um tema que aconteceu esta semana, que é a retirada pela CAF do título à equipa do Senegal e atribuir a Marrocos. Ou seja, Senegal ganhou no campo, não é? Mas depois aquele acontecimento todo em que eles foram para os balneários porque achavam que estavam a ser escamoteados para a arbitragem, entanto voltaram, lá foram conseguir, o Marrocos falha o penalti. Eles ganham no fim a taça, mas por vistos a CAF agora tirou a eles e atribuiu a Marrocos. Gostava de saber a opinião de cada um, se isto é justo, se acham que devia ter ficado a decisão pelo jogo. O que é que vocês acham? Ricardo. Sinceramente, Provocação não é fácil. É preciso conhecer os contornos, eu também não conheço bem os contornos jurídicos da coisa. é exatamente, é muito por aí. Eu os compreendo, mas contornos 3 jurídicos, meses porque- não se pode esperar Não, 3 meses claro que não. para tomar uma decisão Claro que destas. não, eu acho que é exatamente esse ponto que não faz sentido nenhum. Quer dizer, esperámos este tempo todo para virmos agora na Secretaria tirar de um para dar ao outro. Quer E dizer, acho que agora não- pediram também o Exato. prémio ao Mané. pediram para devolver. Eu sou em Portugal, no Gil Vicente também teve 10 anos, depois jogou ao fim de Isto 10 não anos. pode ser assim. É tudo ridículo, quer dizer, ao bem que se fazia, tomavam-se as decisões na hora, no lugar, tiveram tempo para isso, o que demonstra que não há coordenação nenhuma, porque o árbitro, a organização toda, tinha que ter tomado a decisão ali, tomou a decisão, acata as consequências, responsabilidade e está feito. Bem ou mal, está feito. Porque aquilo são situações que não acontecem todos os dias, Claro. mas tem que se lidar com elas. Agora, passar 3 meses vir fazer isto, É não abona a Não tem nada a favor. ver com desporto, Não tem nada a ver com o desporto, não abona nada a favor da organização e do que quer que seja, que já por si já é, enfim, não é das melhores organizações de competições que a gente. É uma situação que é ridícula, não há muito a dizer. Acho que não há muito a dizer. E não conhecendo os contornos jurídicos, mas extrapolando isto para outra posição, porque tem sido recorrente falarmos de racismo, se a equipa abandonasse, tiram-lhes os pontos ao jogo, se comprovasse um caso de racismo. Não foi o caso, Sim. não é? Mas Exato. a equipa sim. pode sair. Sim. Nunca vi ninguém perder 3 pontos por causa disso. Sim. Não sei. Era por isso que Ou perder 3 0 não é? É por isso que eu queria lançar aqui uma provocação assim fora da área Certo. para ver o que é que achavam. Mas no cômputo geral, vocês achavam bem o regulamento, caso indique ser aplicado neste caso, ou achavam que aqui dava margem de manobra para Senegal ficar com o título, por exemplo? Quando ganhasse os dois, desse o título. Ou nenhum, ou nenhum. Nenhum. Pois, não sei. Ou nenhum. Palavras. Desde que não repetissem o jogo, que isso também ia ser ridículo. Ia ser complicado. Ok, então agora vamos ao Minuto Sem Filtro, só um momentinho para lançar aqui o jingle também. Um minuto sem filtro. Ângelo, começo por ti, um Minuto Sem Filtro, o positivo e o negativo da semana. O positivo, claramente, a Semana Europeia que as equipas que tiveram nos deram, porque foi excelente. E grande jogo dos três, mas Sporting e Braga foi excelente. É uma semana como já. Este ano é o ano das competições europeias a nível de Portugal, não? A nível de ranking, pelo menos, não? Sim.
E ainda espero subir mais um bocadinho. Pronto, e o negativo da semana? Negativo. Não sei se tiveram a par da publicação do Luís Godinho. Esse para mim vai ser o maior negativismo da semana. A agressão aos árbitros. Eu vi os dois casos. Um, infelizmente, aqui ao lado em Lagoa, e outro, para mim, já este Lagoa me transcende, não é? Mas um jogo de sub-11, treinador de um jogo de sub-11 vai dar uma cabeçada a um árbitro. Tem que haver. Chega. É como o Godinho diz, basta. E basta mesmo. Tem que haver mão dura para este pessoal. Seja jogadores, seja treinadores, seja todos os envolventes. Eles também não podem continuar assim. Os árbitros não são culpados de tudo e mais alguma coisa. Principalmente se calhar no jogo de sub-11, não é? De uma coisa mais distrital, não faz muito sentido. Surreal. Ricardo, o teu positivo e o negativo da equipa semana. do Porto, que tem que dar o mérito ao Porto, que fez uma época extraordinária e naturalmente irá ser, para meu ver, campeão nacional. E positivo, sendo um bocadinho do futebol, a extraordinária performance do atletismo português, que fez 2 medalhas incríveis no salto e comprimento, de atletas que eu só tinha ouvido falar assim de relance, e de momento pode são campeões do mundo, que é uma coisa, e que nos essas perspectivas boas para os Jogos Olímpicos. Não sei se são coisas diferentes, pista curta são sempre outro tipo de atletas, mas pronto, ficamos ali com uma... E o atletismo a crescer, e o desporto a crescer. É engraçado, um deles era atleta do Bela Vista, o Gerson Balbé, começou no Bela Vista, o que é muito interessante. Negativo, o João Pinheiro, que teve uma atitude para mim que eu não consigo compreender em Alverca. O jogador é o próprio a dizer que não é penalti, portanto não é nenhuma simulação, ele salta sobre o guarda-redes e cai, vai dizer que não é penalti e depois leva cartão amarelo, enfim, não consigo perceber. E as declarações do Zé Mourinho, que acho que não pode dizer que não quer o Sporting campeão europeu. Isso posso dizer eu, que não quero que o Benfica ganhe nunca, ou o Anjo. Agora um treinador como o Zé Mourinho, o ego dele é tão grande assim que não quer que ninguém o consiga alcançar enquanto campeão europeu. Acho que fica mal, e acho que os benfiquistas não deviam rever e a direção nessa atitude do Zé Mourinho. Certamente que não. Pronto, Ricardo, o teu minuto positivo e o negativo da semana. O meu positivo, pois, já foi dito ali pelo Ângelo, a Semana Europeia, mas para não repetir, vou dar o meu momento positivo numa nota mais pessoal, que é a chamada do Ricardo Horta à seleção. É um jogador que eu admiro imenso, é um jogador daqueles que, à antiga, que se sente o clube, que joga pela camisola, que se sente os adeptos, que é um jogador que eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho na minha família quem o conheça pessoalmente, ele e o André, o irmão, e daquilo que me dizem, dos meus familiares que o conhecem, é uma pessoa espetacular, 5 estrelas, e acho que isso transporta cá para fora. Aliás, dentro de campo também acho que sim. Fico contente por ele ir à seleção. É um jogador que eu acho que até passou ao lado de uma carreira que podia ter sido um bocadinho melhor, mas pronto, fica essa ressalva. Fico contente por ele ir ser chamado à seleção. Gosto muito dele e acho que pode ir ao Mundial, que vamos ficar contentes. Eu acho que é um grande jogador. O negativo, eu ia falar do Pinheiro, mas também já não vou falar do Pinheiro. Pronto, vamos deixar o Pinheiro em paz. Continua-se a falar muito de arbitragem, também não quero entrar muito por aí. O meu negativo vai para um caso aqui ao pé, aqui na Guia, de um treinador que era treinador da equipa feminina do Guia, que acho que, para quem não sabe, mensagens para as jogadoras, para as atletas, uma coisa completamente que já não se usa. Isto já deve ser completamente, é uma coisa que já devia estar completamente fora, e continua a acontecer, e agora acho que está a treinar os séniores do Guia e não se passa nada, e ninguém faz nada. Isso é vergonhoso, e acho que isso devia-se tratar disso. E está tudo exposto. Exato, está tudo exposto. Acho que alguém devia tomar conta disso, isso já não se usa hoje em dia. Ok, fica então aqui este Fora de Jogo sem VAR, aqui na Rádio Portimão 106.5 FM, todas as segundas-feiras das 22 às 23, o programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves. Você já sabe que depois pode nos seguir através do canal do YouTube ou através das redes sociais, do Spotify, do Facebook, do Instagram, e acompanhar lá todos os momentos deste Fora de Jogo. Por nós foi um prazer ter estado aqui consigo nesta companhia, e até para a semana.